Iniciando aqui o nosso curso de planejamento financeiro, primeira aula do nosso curso de planejamento financeiro, de 4 aulas. Então, esse curso aqui, ele é bem direto ao ponto, ele é bem mesmo para a gente poder fazer o planejamento, o que tem que ser feito para você conseguir fazer um planejamento financeiro, para você organizar a sua vida financeira. Então, ele é bem direto mesmo, tá? Então, aqui está o que a gente vai trabalhar nessas 4 aulas. Então, são os mandamentos financeiros, né, que eu chamo. Por que mandamentos? Porque é o passo a passo que você tem que seguir para você conseguir desenvolver a sua vida financeira. Então, a gente vai trabalhar os objetivos a curto, médio e longo prazo. Um planejamento financeiro sem objetivo, ele não existe. Então, você precisa ter um objetivo. E esses objetivos, eles também têm que vir com as estratégias. Então, tem que vir com as estratégias e também ele tem que vir com as ações. Então, a gente vai traçar isso aqui, tá? Nesse curso. A gente precisa, né, para você conseguir fazer um planejamento financeiro, você precisa entender os seus ganhos e também entender os seus custos. Lembrando que não adianta só olhar para os custos, você também tem que olhar para os seus ganhos. Por que isso? Porque tem muita gente, tem gente que é assalariado, né? Tem gente que trabalha de carteira assinada, e aí essa pessoa, ela sabe exatamente o quanto que ela ganha, se for olhar o salário dela. Mas tem pessoas que são empreendedoras, são autônomos, e essas pessoas, por exemplo, trabalham com vendas. Essas pessoas, elas não conseguem ter muito controle de quanto que elas ganham. Então, é muito importante que vocês tenham esse controle de quanto vocês ganham também. Então, não é só ter o controle de quanto gasta, e sim também ter o controle de quanto ganha. Além disso, o brasileiro, aqui falando, né, que a gente está falando aqui dos costumes do Brasil, o brasileiro ele tem uma facilidade em fazer dinheiro e uma dificuldade de monetizar esse dinheiro, tá? Muito por conta da falta da educação financeira também. Então, quando eu falo facilidade de fazer dinheiro, isso significa o quê? Significa que o brasileiro ele tem muita facilidade de fazer um bico ali, vender uma coisa aqui, vender uma coisa ali. Só que, como esse dinheiro ele não faz parte do salário da pessoa, ela não monetiza essa entrada. Então, ela fica olhando só para aquele, por exemplo, quem é assalariado, fica olhando só para só aquele salário, fica olhando só para aquele valor ali, que cai todos os meses certinho na sua conta bancária, mas ela não monetiza, às vezes, um 10 reais que ela ganha vendendo uma coisa, ela não monetiza uns 100 reais, 200 reais, ela não monetiza, por exemplo, uma renda extra. Então, ela só olha para aquele dinheiro que ela ganha, ela não vê os outros. E na grande maioria das pessoas que eu faço, né, atendimento, que eu faço trabalho de educação financeira, de coaching financeiro, de mentoria, a grande maioria nem sabe exatamente quanto ganha por conta disso, por conta de não monetizar esses ganhos. E a grande maioria ganha mais do que acha que ganha. E isso é muito interessante, por causa dessa falta de costume de monetizar os dinheiros extras, os dinheiros que você ganhou além do seu salário, além lá do seu prolabore, por exemplo, além daquela média que você já está acostumado a ganhar. E quando eu falo olhar todos os seus ganhos, eu estou falando de olhar tudo. Então, às vezes as pessoas não valorizam, às vezes, o ganhar 10 reais a mais. Às vezes a pessoa não valoriza o ganhar de 20 reais a mais, porque diz que é pouco dinheiro. Então, a gente tem que monetizar todos os ganhos. Então, isso vai fazer parte aqui do planejamento financeiro. O terceiro tópico que a gente vai trabalhar é o minimize seus gastos e aumente seus ganhos. Então, hoje a gente vai trabalhar o ponto 1 e o ponto 2. Na próxima aula, a gente começa a entrar nos outros pontos. Por que minimize seus gastos e aumente seus ganhos? Porque vocês já devem ter escutado falar sobre isso, e isso faz parte da organização financeira, do planejamento financeiro, que é o quê? Cair os gastos e subir os ganhos, né? Então, e fazer investimentos, tanto que tem um ponto aqui. Então, esse é um mantra financeiro. Cair os gastos,
subir os ganhos e fazer o investimento. Então, quando a gente fala sobre planejamento financeiro, a gente precisa passar pelas 6 etapas, por esses 6 mandamentos. É um passo a passo. Então, a gente vai começar hoje do começo, a gente vai para o meio, depois a gente vai para o fim. E tem que seguir esse passo a passo, tá, gente? Para conseguir organizar e fazer um planejamento financeiro, precisa passar por esse passo a passo. Esse passo a passo é o passo a passo de um planejamento financeiro. Então, terceiro ponto aqui, minimize seus gastos e aumente seus ganhos. O quarto ponto, guarde dinheiro. Então, um planejamento financeiro bem feito tem que ter esse comportamento de guardar o dinheiro, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O quinto passo, negocie suas dívidas e não crie novas. Então, vamos lá. Se você não tem dívida, ok, só não crie novas. Agora, se você tem dívidas, é necessário, dentro de um planejamento financeiro, que isso entre dentro do seu planejamento financeiro, para que você consiga desenvolver a sua vida financeira, para que você consiga concretizar aí e ter sucesso financeiro. Então, as dívidas, elas têm que entrar, sim, num planejamento financeiro. Por que que eu acho muito importante, por que que eu falo sobre isso? Porque a grande maioria das pessoas que vão fazer um planejamento financeiro, elas querem fazer um planejamento financeiro só para os objetivos delas de conquistas. E elas não planejam eliminar as suas dívidas. E isso é muito importante que seja incluído dentro do seu planejamento financeiro, se caso você tem dívidas, tá? E hoje em dia, uma grande maioria tem, ainda mais por conta aí dessa situação que a gente passou da Covid, né? Então, algumas pessoas contraíram dívidas e a gente precisa trabalhar isso. E o sexto, invista o seu dinheiro, né? Conforme os seus planos. Que planos são esses, quando eu falo conforme seus planos? Conforme seus objetivos. Objetivos de curto, médio e longo prazo. De acordo com os seus sonhos. A gente vai falar sobre isso, sobre essa organização, tá? Qual é a sua meta com esse planejamento financeiro? Atuar durante 30 dias no mínimo. Então, tudo que a gente vai falar aqui nessas 4 aulas, começando por hoje, então você já pode começar por hoje mesmo, ou por amanhã, se você decidir, mas no mínimo 30 dias. Fazer todo esse curso de planejamento financeiro acontecer durante 30 dias. O que vai fazer no próximo mês? Repetir. E no próximo mês, repetir, até que isso vire um hábito, tá? Então, como a gente falou, planejamento financeiro precisa começar com objetivos. Então, aqui nós vamos traçar os nossos objetivos, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como que tá aqui, beleza? Então, vamos nós aqui, continuando. Vamos lá. Então, vamos lá. Objetivos. O que são objetivos? Objetivos é aquilo que você gostaria de ter. Então, você precisa escrever aí o que você gostaria de ter. As pessoas, elas não conseguem desenvolver a vida financeira delas porque elas não param para planejar. Elas não param para organizar. Se você quer ter sucesso na sua vida financeira, você precisa colocar esse planejamento em prática. Ou seja, você vai precisar parar para olhar para a sua vida financeira. E uma vida financeira de sucesso, um planejamento financeiro de sucesso sem objetivo, não existe. Então, você precisa ter objetivos. Para quê? Para você traçar um rumo, para você traçar um plano, para você ver o que você vai precisar fazer para ganhar mais dinheiro, para conseguir conquistar os seus sonhos. Então, é como se fosse assim, ó, o porquê que você acorda de manhã. Então, por que você trabalha? Por que você quer ganhar dinheiro? Por que você ganha dinheiro? Então, só para pagar suas contas? É só para pagar as suas necessidades e sobreviver e não viver? Que existe uma grande diferença entre sobreviver e viver. Sobreviver é aquela pessoa que trabalha, ganha seu dinheiro só para pagar suas necessidades básicas. Só para gastar dinheiro e pagar suas necessidades. A pessoa que vive é aquela pessoa que paga suas necessidades básicas, ela ganha dinheiro para pagar suas necessidades básicas,
mas ela tem objetivos, ela planeja, então ela sabe para onde que ela quer ir. Ela tem um rumo, ela tem um caminho. Então, se você quer ter sucesso financeiro, se você quer ter uma vida financeira boa, sadia, segura, de sucesso, você precisa traçar objetivos. Então, nós temos 3 tipos de objetivos. A gente tem um objetivo a curto prazo, a gente tem um objetivo a médio prazo e a gente tem um objetivo a longo prazo. Você precisa traçar objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Como você aqui, o foco é fazer planejamento financeiro, já coloque seus objetivos, tá? A curto prazo. O que é curto prazo? De 6 meses a 1 ano. Aqui eu não coloquei 6 meses, mas aqui é de 6 meses a 1 ano, tá? Então, e sempre importante é o seguinte, vocês têm que colocar objetivos que realmente são possíveis. Não vai colocar o objetivo que é impossível, porque isso vai fazer você travar. Isso vai fazer você olhar para aquilo, ver que é impossível e você parar no meio do caminho. Você fala, isso não dá para mim, isso aí é muito difícil, eu não vou conseguir. E aí as crenças limitantes, elas vão vir à tona para poder te bloquear, para poder te travar. E aí você não vai conseguir desenvolver a sua vida financeira e a tendência é de você desorganizar mais ainda a sua vida financeira. Então, objetivos a curto prazo, de 6 meses a 1 ano, tá? Então, você pode colocar aí 1, 2, 3 objetivos a curto prazo, aquilo que é possível e que dá para você fazer durante de 6 meses até 1 ano. Objetivo de médio prazo, de 1 a 5 anos. Esse, a gente já trabalha mais, por exemplo, com investimentos, né? O objetivo de curto prazo, que é de 6 meses a 1 ano, a gente trabalha mais guardando dinheiro e acumulando dinheiro. Vou falar um pouco mais para frente isso. O objetivo de médio e longo prazo, aí a gente já trabalha com investimentos, aqueles investimentos que já são de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que eles rendem mais, que você deixa lá o seu dinheiro, você deposita lá no seu investimento todos os meses, com aquele objetivo. Por isso que o 6º passo é fazer investimentos de acordo com os seus objetivos, né? De acordo com os seus planos. Então, de médio prazo e longo prazo, a gente já pode pensar, a gente já pode entender aqui que é através de investimentos. E os investimentos, eles são bacanas porque muitas das vezes eles vão acelerar o passo para vocês. Por exemplo, uma pessoa que tem o objetivo de comprar uma casa e essa casa custa 200 mil reais e ela consegue guardar 2 mil reais por mês, se você for botar na ponta do lápis só guardando dinheiro numa conta bancária, vai demorar muito tempo para essa pessoa conseguir juntar 200 mil, certo? Mas quando você coloca esses 2 mil por mês no investimento, a gente coloca esse dinheiro para trabalhar para você. Então, ele começa a render para você. Então, todos os meses, além do dinheiro que você investe, ainda tem também o rendimento. E aí a gente começa a trabalhar com juros compostos, a gente começa a trabalhar com os rendimentos, né, que você recebe. Então, ele acelera. Então, se fosse, por exemplo, um planejamento de 10 anos, por exemplo, você demoraria 10 anos para conseguir, né, acumular X. Se você coloca no investimento, você pode conseguir em 3 anos, em 5 anos, em 6 anos, em menos tempo, dependendo do investimento. A gente vai falar sobre investimento um pouco mais para frente, tá? E o objetivo a longo prazo. O que é o objetivo a longo prazo? De 6 anos para frente. Também a gente trabalha com o planejamento em cima de investimentos, tá? Planejamento financeiro tem que entrar em investimentos. Planejamento financeiro tem que entrar guardar dinheiro. Tem que entrar, tirar uma parte dos seus rendimentos para o investimento financeiro, tá? Então, para guardar. Sempre com um objetivo. Não é guardar por guardar. Não é investir por investir.
toda vez que você fizer um investimento, toda vez que você planejar um investimento, esse investimento que você está planejando, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um porquê. Para você olhar para ele e falar, esse aqui é o investimento do objetivo X, esse aqui é o investimento do objetivo Y, tá? Então, vamos lá. Todos os investimentos, todos os objetivos que a gente traça, tanto a curto prazo, tanto a médio prazo quanto a longo prazo, é muito importante que toda vez que você traça um objetivo, você já escreva estratégias e ações. O que são estratégias e ações? Então, vamos lá. Um objetivo a curto prazo. Vamos supor que seja, em um ano, fazer uma viagem. Então, vamos botar aí, uma viagem para o Nordeste. Quais são as estratégias que você vai traçar para você conseguir fazer essa viagem? Por exemplo, uma das estratégias pode ser o quê? Você pesquisar o valor. Porque como que você vai saber qual é o valor daquele objetivo? Você tem que saber como você vai conseguir alcançar aquele objetivo sem saber o valor. Como que você vai traçar uma estratégia para você alcançar aquele objetivo se você não sabe o valor? Se você não sabe o valor, você não consegue nem visualizar que é possível acontecer, né? É possível fazer acontecer esse objetivo. O que eu mais vejo são as pessoas que não conseguem alcançar os seus objetivos porque elas só colocam um objetivo. Elas não traçam estratégias e elas não criam um plano de ação para poder conseguir alcançar esse objetivo. Então, ela fica no achismo. Eu tenho muita vontade de fazer uma viagem para o Nordeste. Mas você já viu quanto que custa essa viagem? Não. Então, como que você vai criar uma estratégia e traçar um plano de ação se você não sabe nem quanto que custa? O meu objetivo daqui a 10 anos é ter uma casa. Ok, mas quanto é essa casa? Qual é o valor? Que tipo de casa que é? Aonde que é? Então, qual é o valor? Você já viu as formas de pagamento dessa casa? Você já estudou o mercado para comprar uma casa? Você sabe o que você precisa para comprar uma casa? Às vezes, você consegue até mais fácil do que você imagina, mas como as pessoas elas olham para o objetivo e elas já acham que aquilo ali é extremamente impossível, elas não traçam estratégias e elas não criam um plano de ações, tá? Então, vamos lá. O objetivo de curto prazo, a viagem para o Nordeste. Então, qual é a estratégia que eu vou criar? O que eu vou colocar como estratégia, né? Então, eu vou procurar o valor, eu vou procurar as ações, eu vou procurar as agências de turismo para ver o valor, tá? Então, sempre a estratégia e a ação. Então, qual vai ser a estratégia para conseguir fazer essa viagem? Eu vou guardar dinheiro. Quanto por mês? X, entende? Então, qual vai ser a ação? A ação vai ser guardar X do meu salário na conta Nubank, por exemplo, que é uma conta digital que rende lá 100% do CDI. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, rende mais do que a poupança não rende, né? Então, essa conta digital, por exemplo, ela rende 100% do CDI, né? Então, ela rende mais do que uma poupança. E aí, o que acontece? Você criou o plano de ação. Então, todos os meses, eu vou depositar R$100 lá. Em quanto tempo que você vai conseguir fazer isso? Eu vou fazer isso em um ano. Então, durante 12 meses, eu vou depositar, por exemplo, R$100 na conta para a viagem. Então, eu tenho o meu objetivo de curto prazo, que é uma viagem para o Nordeste. Eu pesquisei o preço, por exemplo, custa R$1.200, estou dando um exemplo. E qual vai ser a estratégia, qual vai ser a ação? Pronto. Eu fiz isso, por exemplo, para uma viagem que eu quero fazer, que eu vou fazer no meu aniversário, por exemplo, do ano que vem. Então, meu aniversário do ano que vem, antes do meu aniversário desse ano, eu já tinha colocado esse objetivo, tracei a estratégia e montei um plano de ação. Então, vamos lá para vocês entenderem melhor. Meu objetivo, passar meu aniversário em Maceió, Maragogi e Porto de Galinhas. Esse é o meu objetivo, esse era meu sonho, eu quero muito fazer isso, eu gostaria muito de fazer isso, de ter isso na minha vida. Beleza. Então, coloquei lá. É o objetivo de curto, médio ou longo prazo? Esse é o objetivo de curto prazo, porque dá para fazer daqui a um ano. É o meu aniversário do ano que vem, então eu tenho um ano para isso. Beleza.
Qual a estratégia que eu vou traçar para isso? Vou pesquisar preço, vou ver como que eu posso fazer para conseguir realmente fazer essa viagem no ano que vem, de forma que eu não me endivide, de forma que eu já vá com a viagem paga. Ok, então tracei a estratégia. Procurei agências, eu vi lá o valor, né? Então, eu fui colocando as estratégias. Ok. Tracei as estratégias, qual é a minha ação agora? Aí eu vi que uma das minhas estratégias, como era procurar uma agência de turismo, eu procurei, fui lá no Hotel Urbano, o Hotel Urbano era o lugar mais barato, e aí eu tracei um plano de ação. Qual foi o plano de ação? Eu parcelei essa viagem, nem parcelei no cartão de crédito, parcelei no boleto bancário. Então, eu criei um plano de ação para fazer essa viagem, tá? Um outro plano de ação poderia eu guardar o dinheiro todos os meses numa conta, onde essa conta rendesse, e quando chegasse no ano que vem, eu tinha lá o dinheiro acumulado, rendido um pouco, e aí eu pagaria. Só que eu optei já por ir pagando a viagem. Isso foi a minha estratégia e essa foi a minha ação. Então, todos os meses, eu pago lá a minha viagem, porque a viagem com antecedência, ela fica muito mais barata. Uma viagem planejada, ela fica muito mais barata do que você pegar o dinheiro naquele momento e comprar a viagem, tá? Então, eu tracei a estratégia. Vou comprar com antecedência, não vou me endividar, vou procurar o valor. Qual vai ser a ação? A ação vai ser pagar todos os meses R$ 130 por mês. E aí, daqui a um ano, eu vou fazer a viagem no meu aniversário, vou executar o meu objetivo, vou atingir o meu objetivo de curto prazo, vou fazer a minha viagem com tudo pago, já vou quitada 100%, com 7 dias, com alimentação, com tudo pago, tá? Então, o objetivo é dessa forma. Então, os objetivos, vocês podem traçar o que vocês querem para a vida de vocês. O que vocês gostariam de ter e o que vocês querem para a vida de vocês. Esse é o papel dos objetivos. E o planejamento financeiro, ele começa daqui. Ele começa já você olhando para o rumo que você quer tomar. Ele já começa você olhando o caminho que você quer seguir. Então, se é uma aposentadoria, ok. Quanto tempo que você quer se aposentar? Em quanto tempo você quer se aposentar? Isso, por exemplo, é um outro objetivo que eu tenho traçado, que eu criei um planejamento para esse objetivo. Me aposentar aos 45 anos, ganhando X por mês. Então, beleza. Se eu quero isso, qual é a estratégia que eu vou traçar? E aí eu escrevi as estratégias. Fazer investimento, vou guardar dinheiro, vou olhar como que eu vou fazer isso. E aí, decidiu a estratégia, cria o plano de ação. Então, no caso, por exemplo, minha aposentadoria, eu coloquei para me aposentar aos 45 anos, ganhando um valor específico por mês de rendimento. Essa é a minha estratégia de aposentadoria. Ok, qual é o meu plano de ação? Meu plano de ação é fazer um investimento a longo prazo, como a gente está falando aqui de um objetivo de longo prazo, fazer um investimento a longo prazo, nesses tipos de investimento, né? Então, eu tracei aí 2, 3 tipos de investimento, de forma que quando eu chego aos 45 anos, esses investimentos eles estejam rendendo o valor que eu gostaria, que eu quero, para me aposentar. Pronto. Então, é assim que a gente traça. Sempre pensar dessa forma. Qual é o objetivo? O objetivo é X. Esse objetivo ele é de curto, médio ou longo prazo? Identificou. Se ele é de curto, médio ou longo prazo, quais serão as estratégias? Pegou as estratégias, monta um plano de ação para cumprir essas estratégias, tá? Ou então, uma única estratégia. Você pode escrever várias estratégias e depois você pega uma estratégia, a melhor, a mais sensata, e depois você cria um plano de ação ou um plano de ações, que você pode fazer aí mais de um movimento, né? Ações são movimentos, então você pode fazer mais de um movimento para conseguir alcançar aquele objetivo. E aí, sempre com essa linha de raciocínio.
até no dia a dia de vocês. Quando vocês forem fazer uma compra, quando vocês estiverem pensando em fazer alguma coisa na vida financeira de vocês, sempre tenham esse pensamento. Ok, isso é curto, médio ou longo prazo? É para agora? É para daqui a pouco? Ou é para bem mais lá para frente? Ok, é para agora. Então, quais são as estratégias? E aí, dessas estratégias ou da estratégia, você monta um plano de ação ou um plano de ações, tá? Então, exercício aqui para você. Você vai anotar todas as estratégias e todas as ações. Então, além de você anotar os seus objetivos de curto prazo, lembrando que aqui é para você anotar os seus objetivos possíveis, tá? Depois que você conseguir atingir os seus objetivos possíveis, a gente começa a subir o nível dos objetivos. Então, nesse primeiro momento aqui, tem que ser os objetivos possíveis. Então, curto prazo, quais serão seus objetivos a curto prazo? Não coloca muito objetivo, não, senão você vai ficar igual um louco, igual uma louca, para conseguir fazer todos esses objetivos. Então, você pode colocar aí, pode começar aí com 1, 2 no curto prazo, 1, 2 no médio prazo e 1 no longo prazo, no máximo 2 aí. Até vocês começarem a se acostumar com essa questão de criar objetivo, de criar estratégias, de depois criar plano de ação. Então, vocês vão anotar os objetivos de vocês, depois vocês vão anotar as estratégias e anotar as ações. Anotou isso, traçou isso, a gente vai seguir aqui. Muito importante vocês entenderem o seguinte: existe um objetivo obrigatório na vida de todo mundo. Esse objetivo, ele tem que entrar na sua vida, tá? Então, que objetivo é esse? A sua reserva financeira, que é a reserva de emergência que a gente chama. Então, a sua reserva financeira, ela tem que ser 6 vezes o valor da sua necessidade financeira. A gente vai falar sobre isso já já, a necessidade financeira, a gente vai fazer essa conta. Então, quando você descobrir o valor da sua necessidade financeira, você vai multiplicar ela por 6. Então, você já sabe que esse é o valor que você tem que ter na sua reserva financeira. O que é reserva financeira? É aquele dinheiro que fica ali guardado para você usar em algum momento que você precise, mas em emergências. Não é somente para você usar, agora eu já consegui minha reserva de emergência, agora eu vou gastar. Não, é se acontecer alguma coisa, você perder, por exemplo, a sua principal fonte de renda, acontecer alguma eventualidade na sua vida, você tem uma reserva de emergência ali. Ou se você precisar aproveitar uma grande oportunidade na sua vida, você tem aquela reserva de emergência ali, aquela reserva financeira, e aí depois você repõe, tá? Então, gastou, repõe, gastou, repõe. Ela sempre precisa estar ali. Essa reserva financeira, ela sempre precisa estar ali. Então, se você está começando um planejamento financeiro agora, lembrando o planejamento financeiro, você pode começar em qualquer momento da sua vida, tá? Então, se você... E outra coisa muito importante, se você tem filho ou filha, né, filhos, comece a planejar a vida financeira do seu filho agora. Então, uma boa dica aí, por exemplo, já tem 10 anos, 12 anos, 15 anos, já ensina um planejamento financeiro para os seus filhos, já senta e monta um planejamento financeiro com seus filhos, já coloca isso, já introduz a educação financeira na vida dele, ou na vida dela. Para quê? Para ela já começar a montar os objetivos dela, tá? Os seus filhos, eles já podem começar desde agora. Quanto mais cedo, melhor. Então, mas não significa que você não possa começar. O importante do planejamento financeiro é começar. O importante da reserva financeira é começar. Então, e outra coisa, começar com o valor que der para começar agora, mas começar. Ah, Renata, só dá para guardar R$50 para minha reserva financeira. Não importa. Guarda R$50 para sua reserva financeira. Depois você vai aumentando. Depois, de acordo com o que você vai desenvolvendo na sua vida financeira, você vai aumentando esse valor. Mas num primeiro momento, então, nesses próximos 30 dias, ou seja, agora, esses próximos 30 dias, você já vai começar a fazer a sua reserva de emergência. Então, abre uma conta digital, se você não tiver. Pode ser uma conta no Nubank, pode ser uma conta no Banco Neon, pode ser uma conta no Banco Inter, que são contas digitais
que não tem tarifa. Então, você não vai pagar taxa bancária nenhuma. Abre uma conta no Nubank e já deposita lá todos os meses aquele valorzinho da sua reserva financeira, tá? Então, o objetivo é que você comece já a fazer a sua reserva financeira e esse objetivo, ele tem que existir na sua vida. Se você, por acaso, não iria colocar lá no objetivo de curto, médio e longo prazo, você é obrigatório colocar. É muito importante que você já comece o seu planejamento financeiro, já fazendo uma reserva para a sua reserva financeira. E lembrando que o valor que você tem que acumular na sua reserva financeira são 6 vezes a sua segurança financeira. E aí a gente vai fazer essa conta da segurança financeira, né, da necessidade financeira, agora no próximo passo aqui desse curso, essa aula aqui mesmo, tá? Então, segundo passo do planejamento financeiro, entendendo os seus ganhos e entendendo os seus custos. Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de gastos, né? Nós temos 3 tipos de custos. Nós temos os desnecessários e excessivos, que são aqueles que definitivamente a gente não precisa ter. E a gente tem. Que são aqueles gastos pequenininhos que às vezes a gente nem consegue contabilizar, que a gente nem percebe. Então, é uma balinha, um biscoitinho, um suquinho, um cafezinho, é uma blusinha que você não precisa, uma calça que você não precisa. São gastos, por exemplo, de tarifa bancária, gastos de juros quando atrasa uma conta. Então, tem gente que tem esse costume de atrasar conta e todos os meses gasta desnecessariamente e excessivamente. Então, gastos excessivos, por exemplo, é quando você vê que você precisa comprar uma blusa e você compra 3, 4, 5 blusas. Isso é excessivo, você só está precisando de uma blusa. Então, você precisa aprender aí a se controlar nesse ponto e entender o que é desnecessário e o que é necessário. Então, é sempre importante você fazer a pergunta. Toda vez que você for comprar alguma coisa, no mercado, em qualquer lugar, a partir de hoje, tudo que você for comprar, de qualquer valor, pode ser de 10 centavos, de R$1, de R$5, de R$10, de qualquer valor, todas as vezes que você for comprar alguma coisa, é muito importante que você faça a seguinte pergunta para você: isso é necessário ou é desnecessário? E aí você vai começar a ensinar o seu cérebro a fazer os gastos corretos. Não, isso é realmente desnecessário. Então, se é desnecessário, você não vai comprar. Você vai começar a eliminar isso. Aí você julga que é necessário. Aí você pergunta, mas essa quantidade, ela é necessária ou ela é excessiva? Ela é um excesso. E aí você vai ensinando o seu cérebro a ter esse controle no dia a dia. Como que a gente muda os hábitos? Como que a gente muda o comportamento? Fazendo todos os dias. Por isso que eu coloquei aqui para vocês começarem a atuar, fazer esse planejamento financeiro já agora, começar hoje, começar amanhã, começar nos próximos e fazer os próximos 30 dias. Já faça agora, nesse mês, o seu planejamento financeiro e já comece diariamente colocar em prática tudo que você está aprendendo nesse curso aqui, que você já vai ver uma mudança muito efetiva na sua vida financeira, tá? Então, o segundo gasto é aquele gasto necessário. É o gasto que você julga necessário. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu adoro dar esse exemplo, porque eu acho que fica muito mais fácil quando eu dou esse exemplo. Eu tenho uma cachorra, que é a Paçoca. Então, vamos lá. A Paçoca, ela é da raça Lhasa. Então, ela tem aqueles pelos longos e tudo mais. Eu, Renata, que é a minha vida, eu julgo necessário a Paçoca tomar banho no pet shop. Por quê? Porque ela tem um pelo longo. Para mim é desafiador dar o banho em casa, porque eu não tenho o secador certo, e aí não fica tão legal e tudo mais. Então, eu julgo necessário a Paçoca ir tomar banho no pet shop, tá? E eu tenho como pagar isso. Então, isso também é importante você pensar. Eu tenho como pagar isso? Tenho. Então, posso colocar na minha planilha de necessário? Posso, porque eu tenho como pagar.
Então, eu julgo necessário a Paçoca ir ao pet shop. Só que é desnecessário e excessivo ela ir todas as semanas. Então, a Paçoca ela vai ao pet shop de 15 em 15 dias. Por quê? Porque não tem necessidade. Ela é uma cachorra de casa, então não tem necessidade de ela ir toda semana. Então, ela ir toda semana já passa a ser desnecessário e excessivo, tá? Então, essa forma de pensar que é muito importante você ter a partir de agora, para que você consiga entender os tipos de gastos e para você começar a partir de agora a controlar, para você a partir de agora começar a ver a cor do seu dinheiro no final do mês. E a segurança financeira? A segurança financeira é o terceiro tipo de gasto. A segurança financeira são as suas necessidades financeiras, são as suas necessidades que você tem para você viver, para você sobreviver, tá? Qual é a diferença dos gastos necessários para os gastos da segurança financeira? A segurança financeira são aqueles gastos que você não pode cortar, que você precisa dele para viver. Por exemplo, moradia, luz, água, telefone, alimentação, cuidados pessoais, saúde, transporte. Esses você não tem como tirar da sua vida. Já os gastos necessários, dependendo dos gastos que você coloque, dá para você cortar. Por exemplo, vou voltar ao exemplo da Paçoca. Então, vamos lá. A Paçoca, ela é uma cachorra que tem um pelo grande e tudo mais. Então, eu julgo necessário ela tomar banho no pet shop de 15 a 15 dias. Eu posso pagar? Posso pagar. Mas vamos supor que alguma coisa tenha acontecido na minha vida, eu perdi a minha principal fonte de renda, aconteceu alguma coisa que meu dinheiro diminuiu, aconteceu alguma coisa que eu tive que fazer um ajuste na minha vida. A Paçoca, ela não faz parte, o banho da Paçoca não faz parte, por exemplo, eu não vou poder mais ter esse gasto que eu julgava que era necessário. A partir de agora, ela vai começar a tomar banho em casa e quem vai dar o banho sou eu. Por quê? Porque eu preciso fazer aquela economia daquele gasto necessário, mas que não é fundamental para eu sobreviver. Porque o banho da Paçoca não é fundamental para eu sobreviver e nem para ela sobreviver. O banho no pet shop. Por quê? Porque eu posso dar banho em casa. Um bom exemplo também que eu gosto é o seguinte: se você, por exemplo, tem uma pessoa que te ajuda na sua casa, a limpar a sua casa, por exemplo. E aí, isso é uma coisa que eu apliquei, tá, gente? Estou falando aqui para você que eu apliquei exatamente isso, com o banho da Paçoca, com a pessoa que trabalha na minha casa. Então, vamos lá. Você julga necessário ter uma pessoa que te ajude a arrumar a sua casa, que te ajude a limpar a sua casa. Isso é um gasto necessário que você julga nesse momento. Tem como pagar essa pessoa? Tem. Então, coloca ela no seu gasto necessário. Agora, todos os dias é necessário? Não, não é. Então, vai ser o quê? Uma vez por semana? De 15 em 15 dias? Porque se forem todos os dias, passa a ser desnecessário e excessivo. Então, você já consegue fazer uma economia. Então, eu julgo necessário ter uma pessoa que venha na minha casa, limpar a minha casa de 15 em 15 dias, porque durante 15 dias eu consigo manter. Então, não preciso que tenha toda semana, não preciso que tenha todos os dias. Eu posso fazer também a minha parte. Mas, essa pessoa que arruma a minha casa, ela não entra nos meus gastos da segurança financeira. Por quê? Porque eu sobrevivo sem ela, entende? Então, assim, se alguma coisa acontecer na minha vida financeira, eu sobrevivo 100% sem essa pessoa que arruma a minha casa. Eu posso arrumar a minha casa. Então, o que eu faço? Ela não entra na minha segurança financeira, mas ela entra nos meus gastos necessários. Vocês vão ver que a segurança financeira, ela vai ser bem menor do que o valor do gasto necessário. Porque esses gastos que a gente julga necessários, eles podem ser cortados em alguns momentos da sua vida, se você precisar fazer um ajuste, se você precisar aí fazer um corte, você consegue cortar gastos do tipo aí necessários, mas já da segurança financeira, dificilmente você vai conseguir cortar. Você vai conseguir diminuir
os gastos da segurança financeira. Então, você consegue, às vezes, diminuir o valor da moradia, você consegue, às vezes, diminuir o valor da alimentação, às vezes não, a gente consegue diminuir o valor da alimentação, você consegue diminuir o valor do telefone, você consegue diminuir o valor da TV a cabo, você consegue diminuir o valor, às vezes, da internet, você consegue diminuir o valor da luz, você consegue, às vezes, diminuir o valor da saúde, então você consegue diminuir, dificilmente você vai conseguir cortar, você vai conseguir tirar, eliminar esse gasto da segurança financeira. Já do gasto necessário, você consegue, muitas das vezes, eliminar. Lembrando do exemplo do banho da paçoca no pet shop e lembrando, por exemplo, da pessoa que arruma a minha casa. Então, se apertar, eu consigo cortar. Mas enquanto não aperta, se não apertar, eu julgo necessário, porque para mim é importante e eu consigo pagar, tá? Então, tem que olhar isso. Já todos os dias, toda semana, passa a ser desnecessário e excessivo. Então, qual é o seu exercício com esse tema aqui dos gastos? Você vai planilhar, você vai escrever num Excel, você vai escrever no caderno, todos os tipos de gastos desnecessários e excessivos que você tem. E se você tiver durante os próximos 30 dias, anota. Tá na rua, comprou um biscoitinho? Ixi, é desnecessário, mas eu comprei. Vai lá e anota o biscoito e o valor do lado. Só vai anotar, tá? Então, você vai anotar também os seus gastos necessários, você também vai anotar a sua segurança financeira, tá? Então, aqui, você vai fazer esse exercício. Então, deixa eu voltar aqui para você entender melhor. Você vai anotar todos os gastos desnecessários e excessivos que você julga hoje ter na sua vida. E durante os próximos 30 dias, você vai monitorar, você vai fazer esse acompanhamento dos seus gastos e você vai anotar. Foi na rua, comprou um biscoito de R$2, é desnecessário? É. Então, porque eu poderia ter levado o lanche. Então, é desnecessário? É desnecessário. Então, você vai chegar em casa e você vai anotar. Hoje eu tive um gasto desnecessário, tá? E você já pode olhar um geral da sua vida hoje. Se você tem gastos desnecessários e excessivos. Às vezes você tem um telefone fixo que você paga R$10 por mês, que seja R$20 por mês, mas você não usa. Isso é um gasto desnecessário e excessivo. Então, você às vezes já tem esse costume de ter esse gasto desnecessário e excessivo, você vai anotar. Outra coisa, você vai anotar todos os gastos que você julga necessário. O que você julga necessário hoje na sua vida de ter gastos? Anota o nome e anota o valor. Sempre o nome e sempre o valor. Sempre o nome e sempre o valor. E o terceiro, você vai anotar os seus gastos da sua segurança financeira, tá? Então, você vai anotar tudo. Quanto que você gasta de moradia, quanto você gasta de luz, quanto você gasta de água, quanto você gasta de telefone, celular, telefone de casa, quanto você gasta de internet, quanto que você gasta de transporte, quanto que você gasta de saúde, quanto que você gasta de alimentação, quanto que você gasta de cuidados pessoais. Então, você vai anotar tudo. Eu vou trazer para vocês a relação, tá? E aí, para você ver o quanto realmente que você gasta por mês. Para quê? Para você começar agora a planejar e organizar esses gastos. Qual é a sua meta? Cair pelo menos 30% dos seus gastos. Essa é a sua meta com a primeira etapa do planejamento financeiro. Cair pelo menos 30% os seus gastos. Os 3 tipos de gastos. O que você vai fazer? Os gastos desnecessários e excessivos você vai eliminar da sua vida. Essa é o primeiro passo. Eliminar os seus gastos desnecessários e excessivos. Os gastos necessários você vai diminuir. E a segurança financeira você também vai diminuir o valor. Esse é o tema da nossa próxima aula, da aula 2. Então, mas já vai começando a ter essa ideia aí, tá? Então, vamos lá. Entendendo os seus ganhos e custos. Então, o mesmo tema ainda. O que fazer? Segue isso aqui. Se você seguir isso aqui, você vai ter muito sucesso. Anotar o quanto ganha, quanto entra na sua conta bancária. Lembrando que anotar os ganhos que não são percebidos, tá? Então, ganhou R$10 aqui, ganhou R$50 ali, vendeu uma coisa ali, ganhou, vendeu uma outra coisa ali, ganhou, aconteceu isso e tudo mais.
anota todos os ganhos para você saber efetivamente quanto que você ganha. Anotar todos os seus gastos durante 30 dias, incluindo tarifas bancárias, anuidades de cartão de crédito e juros, tá? Então, você tem que anotar tudo que você gasta durante 30 dias. Então, você vai anotar gastos desnecessários e excessivos, você vai anotar gastos necessários e você vai anotar os seus gastos da sua segurança financeira também. Inclusive, essas taxas, tarifas bancárias, anuidades e juros. O seu cartão de crédito, o que você vai fazer? Você vai fazer um provisionamento de tudo que você tem que pagar pela frente. Então, vamos supor que no mês passado você tenha feito uma compra de 12 meses. Então, você vai pegar um Excel, você vai colocar lá, cartão de crédito. E aí você vai colocar aquela compra. Vamos supor que você tenha comprado um sofá. E aí você comprou o sofá em 12 vezes. 12 de R$120, por exemplo. Você vai botar mês a mês os R$120. Já para você visualizar o que você tem de gastos daqui para frente. Porque quanto mais você visualiza, quanto mais você cria consciência, mais você consegue organizar e se controlar, tá? Então, o seu cartão de crédito, você vai fazer exatamente isso. Você vai fazer o provisionamento de tudo que tem que pagar para frente, para você saber o quanto que você já tem mês que vem, o quanto que você já tem outro mês, o quanto que você já tem outro mês e o que dá para quando parar de pagar isso, não gastar mais. Por quê? Porque provavelmente tem muita coisa no seu cartão de crédito que é desnecessário e excessivo, tá? Então, vamos lá. Separar por todos os tipos de gastos, que foi o que eu falei. Você vai separar o que é gasto desnecessário e excessivo, você vai separar o que é gasto necessário, você vai separar o que é a sua segurança financeira. Aí você pode planilhar no Excel, tudo isso aqui que eu tô falando. Ah, eu não sei mexer no Excel. Gente, abre o Excel e vai explorar o Excel. Não tem bicho de 7 cabeças montar uma planilha dessa aqui. É só você se organizar. Você precisa anotar em algum lugar, você precisa ter esse costume de anotar em algum lugar. Ou então você pode anotar num aplicativo que eu indico, que é o Fortuno, tá? Então entra aí no seu celular, baixa esse aplicativo e lá ele vai te ajudar a organizar tudo. Por que você precisa planilhar ou então botar no aplicativo os seus gastos, todos os seus gastos? Para você ver uma mudança real de um mês para o outro. Primeiro, para você ter consciência de quanto que você gasta hoje. Segundo, para você ver que de um mês para o outro tem como mudar. Você já vai conseguindo diminuir os seus gastos, já vai começando a ver sobrar dinheiro no final do mês. E o terceiro, para você ter uma visão do trimestre, para você ter uma visão do semestre, para você ter uma visão anual, até para você saber o quanto que você ganha no ano. Porque o brasileiro, ele tem a mania só de olhar o quanto ele ganha por mês. Ele não tem a mania de olhar o quanto ele ganha por ano, tá? Então, você vai planilhar no Excel e anotar no aplicativo Fortuno, por exemplo, todos os ganhos, que são as entradas, e todos os gastos, que são as saídas, tá? E guardar todas as notas de compra. Foi ao mercado? Pega a nota. Foi na farmácia? Pega a nota. Comprou um lanche? Pega a nota. Começa a criar esse hábito de guardar todas as notas. E aí, o que você pode fazer? Pega uma pastinha ou um envelope do mês e coloca ali dentro. Para quê? Para você planilhar esses gastos. Aí você vai conseguir ter uma noção real ali, né? O que foi de alimentação, o que foi de farmácia, o que foi desnecessário. Você começa a organizar e chega no final do mês, quando você planilhar, você vai olhar e vai falar assim, vixe, gastei muito com alimentação esse mês. Esse mês agora, o próximo, eu vou criar uma estratégia e um plano de ação para gastar menos. Então, se você come em restaurante, muito em restaurante, pede muito iFood, por exemplo, você já consegue ter uma visualização, você consegue ter uma consciência de quanto que foi e você já cria uma estratégia. Então, se esse mês eu gastei R$100 com comida desnecessariamente pelo iFood, mês que vem, a estratégia vai ser gastar R$50, tá? Então, qual vai ser o plano de ação?
vou começar a fazer o lanche mais em casa. Então, você sempre pensa dessa forma, tá? Então, guardar todas as notas. Então, vamos lá. A organização das despesas. É muito importante que você aprenda a organizar as suas despesas. Então, lembra da segurança financeira? O que é a segurança financeira? Segurança financeira é moradia, transporte, alimentação, saúde, cuidados pessoais, tá? Dentro da moradia, você vai colocar o quê? Você vai colocar luz, água, gás, IPTU, aluguel. Você vai colocar todos os telefone, né? Que é o telefone de casa, ou telefone de celular, alguma coisa assim. Então, o que você tem dentro da sua moradia e as suas coisas, né? As coisas que você gasta aí com você. Então, isso vai entrar aí dentro da sua organização de despesas e 50% do seu dinheiro tem que ser para gastar com isso, tá? Então, se você ganha R$1.000, 50% tem que ser para gastar com moradia, transporte, alimentação, saúde, educação, cuidados pessoais. Ou seja, 50% tem que ser para você gastar lá com a sua segurança financeira. Se no primeiro momento não der para fazer isso, não tem problema. Você está começando um planejamento financeiro, mas você já sabe que é isso que você tem que fazer. Então, você já sabe o rumo que você tem que tomar. Então, o seu foco vai ser fazer isso aqui acontecer. Se hoje não der, vai ajustando. Então, tudo na vida financeira, ela é feita de ajustes. Mas é muito importante vocês saberem o correto, o que realmente tem que ser feito para que você consiga organizar e planejar a sua vida financeira. Então, 30% do dinheiro que você ganha por mês, você vai trabalhar, você vai distribuir em lazer, distribuir em reserva financeira e distribuir em doação. Eu vou dar um percentual para vocês daqui a pouco do quanto que pode ser de cada coisa, tá? Quanto que pode ser de lazer, quanto que pode ser de reserva financeira, quanto que pode ser de doação, a segurança financeira, vocês já sabem que é 50%. 20% desse dinheiro que você recebe por mês, você vai distribuir ele em sonhos de curto, médio e longo prazo, tá? São aqueles objetivos lá, são os sonhos, tá? E você também vai dividir ele na sua independência financeira. Ou seja, um investimento já para trabalhar a sua independência financeira. Então, 20% você vai predestinar para fazer esses movimentos. Se 20% não der para fazer isso tudo, vai fazendo um ajuste. No primeiro momento, você vai fazendo um ajuste. Ajusta daqui, ajusta dali. Lembra que tudo tem estratégia e plano de ação. A partir de agora, você vai traçar a sua estratégia. Você vai montar a sua estratégia e você vai montar o seu plano de ação. E aqui é o que você precisa conseguir fazer. Agora, se você não consegue fazer isso hoje, não tem problema. Mas isso aqui é o caminho que você tem que seguir. Você tem que conseguir fazer isso aqui em algum momento da sua vida. Então, você vai trabalhar para fazer isso aqui acontecer. Então, olha só. Como que você pode dividir o seu dinheiro em percentuais? Então, vejam que é a mesma coisa que está lá no slide passado, essa mesma coisa que está aqui nesse slide, porém, agora eu vou trazer para vocês em forma de percentual. É uma sugestão. Então, 50% das suas necessidades, que é lá da sua segurança financeira. Da sua segurança financeira e dos seus gastos necessários. Então, são as suas necessidades. É aquilo que você julga necessário para você gastar no mês e aquilo que é realmente a sua segurança financeira, que é para você sobreviver. Então, 50% do seu dinheiro tem que ser para isso. 5% você pode separar para fazer a sua contribuição, doação. É muito importante que você inclua isso dentro do seu orçamento, tá? Por quê? Porque trabalha prosperidade, porque gera prosperidade. 10% para educação. Educação também gera prosperidade. Educação faz você crescer, faz você expandir, faz você ganhar mais dinheiro, faz você se desenvolver. Então, a educação é um investimento. Ela precisa entrar dentro do seu planejamento financeiro. Você precisa estar sempre pagando alguma coisa de educação, sempre fazendo curso, sempre estudando.
Se não der no primeiro momento 10%, não tem problema, mas ajusta. Só não deixa de investir com educação. 10% para diversão. É muito importante você ter um momento de lazer. É muito importante você dar aquela relaxada em algum momento. Senão você fica naquela piração ali de economia, você acaba entrando na escassez. Cuidado para não entrar na escassez, tá? A educação financeira, o planejamento financeiro, ele serve para quê? Para você conseguir fazer tudo, para você conseguir realizar sonho, para você conseguir fazer reserva financeira, para você conseguir alcançar sua independência financeira, para você conseguir viajar, para você conseguir pagar suas necessidades, pagar suas contas, para você conseguir estudar, para você conseguir crescer, para você conseguir se divertir, tá? Então, é muito importante você olhar para o momento da diversão, nem que seja, tá tudo muito apertado, Renata, tira um dia no mês. Um dia, faz alguma coisa, nem que seja um pouquinho mais barato, mas faça. E 20% do seu dinheiro para a independência financeira. Se nesse primeiro momento você não conseguir seguir essa organização toda aqui que eu coloquei, começa por essa aqui, que são os 7 potes. Na verdade, aqui eu diminuí, na verdade, aqui são 6 potes, tem até que consertar. Então, e tem o pote extra. O que é o pote extra? O pote extra é a liberdade financeira diária. Então, a partir de agora, você tem que ter um cofre em casa, um porquinho em casa. Todo troquinho, toda moedinha, todo dinheirinho que sobrar, foi na rua, recebeu um troco de R$1, R$2, alguns centavos, notinha de R$5, alguma coisa assim, coloca nesse porquinho para você começar a gerar esse costume, para você começar a ter esse hábito de guardar os trocos, tá? Para quê? Para depois chegar no final de 30 dias, no final de 60 dias, no final de 90 dias, você estipula a sua estratégia. Você pegar esse dinheiro e fazer um investimento. Aí você pode pegar esse dinheiro e colocar na sua independência financeira ou na sua reserva financeira. Você vai escolher qual é o primeiro que você quer colocar, tá? Mas tenha o costume de guardar essas moedinhas, de guardar esses dinheirinhos. Por quê? Porque isso, se você não guarda, fica no seu bolso, você acaba comprando uma balinha aqui, um chocolatezinho ali, um biscoitinho ali. Por quê? Porque você tem trocadinho. Então, essa é uma boa dica para você. Não fica com trocadinho em dinheiro no seu bolso. Trocadinho pequenininho, esses troquinhos, coloca dentro de um cofrinho, porque você sabe que aquele dinheiro ali está predestinado para alguma coisa. Já é uma forma até de você se forçar a guardar dinheiro, tá? E aí, aqui são os exercícios. Então, quais são os exercícios que vocês vão fazer? Aqueles que eu coloquei aqui durante o curso. Então, são seus objetivos, as estratégias, as ações. Você vai anotar todos os seus tipos de gastos, tá? Você vai anotar tudo que está naquele slide do o que fazer. Então, daqui em diante, esses são os exercícios que você vai fazer. Agora, para a próxima aula, quando você for assistir a aula 2, é muito importante que você tenha escrito aí todos os seus gastos, os seus ganhos e os seus gastos. Isso tem que estar feito. Quais são os gastos da sua segurança financeira? Quais são os gastos, seus gastos necessários e os seus gastos desnecessários e excessivos, para poder você conseguir entender na aula 2 o próximo passo. Então, você precisa saber em valores quanto que é, porque no próximo passo, na próxima aula, também vai ter exercício e também vai ter o que fazer, exatamente o que você tem que fazer. Então, por isso que você precisa visualizar tudo isso aqui que a gente colocou, tudo que eu passei aqui para você nessa aula, tá joia? Então, ó, é uma aula bem direta ao ponto. A gente está falando aqui de planejamento financeiro. Planejamento financeiro é o passo a passo. Se você seguir esse passo a passo aqui, nos próximos 30 dias, depois 60 dias, depois 90 dias, você já vai colher muito resultado. Você já vai ver uma quantidade de resultado, assim, enorme na sua vida financeira. Tá joia?